Pode sentar, você está feliz? Aleluia, cara. Eu, por mim, nem pregava. Eu voltava, começava tudo de novo na adoração e a gente continuaria aqui. O que vocês acham? Ó, estou descendo. Aleluia, mas quando Jesus se move é muito poderoso. Nós precisamos aprender a respeitar esses ambientes. Eu não sei se é comum a presença de Deus para você. Eu não sei se é comum você chegar nesse lugar e discernir Jesus, mas nós como cristãos maduros precisamos discernir a presença de Jesus. Às vezes a gente faz tanto esforço para conseguir chegar nesse lugar que a gente chegou aqui, mas quando Jesus vem e responde, está na hora de ir embora, está na hora de acabar a oração, está na hora de fechar a porta do quarto e sair. Irmãos, a gente precisa perseverar nesse lugar, buscar a presença de Jesus como a parte mais importante. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Sobre a importância de buscarmos. A importância da gente gastar tudo que temos, tudo que somos, atrás de uma só coisa. Atrás da presença de Deus. Amigos, a gente sabe muitas vezes o porquê das coisas, o motivo, mas muitas vezes a gente erra o como. Então tem um jeito de buscar Deus, tem um como de buscar, tem um jeito certo de buscar. Às vezes a gente quer tanto a presença de Deus na nossa casa, às vezes a gente quer tanto um casamento segundo o coração de Deus, uma família segundo o coração de Deus, mas só querer não é suficiente, irmãos, tem um como buscar. Então, por exemplo, dentro de uma casa, se o homem não for o governante, o sacerdote daquela casa, se a mulher não for submissa ao marido, que é submisso ao cabeça, se os filhos não tiverem ordem e decência, se não tiverem respeito embaixo dos seus pais, honrando seus pais, aquela casa é disfuncional, ela não é num padrão bíblico. Então existe até uma motivação certa de buscar Deus para aquele lugar, mas o como está errado. Às vezes a gente quer ficar rico. Quem aqui quer ficar rico? Ô gente, levanta a mão, cara, eu quero. Se você não quer, a gente fica com essa porção aí. Então a gente quer, sabe o motivo, mas a grande pergunta que a gente não tem resposta: como ficar rico? A gente erra no como e a gente está buscando os comos. Então nós sabemos que temos que buscar o Senhor, mas como buscar o Senhor? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Você achou aí? Você pode acompanhar comigo que está aqui atrás também. Vamos lá, a partir do verso 1 fala assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Verso 5. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, mais ou menos essa adoração que a gente viveu aqui hoje. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Verso 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor
e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Até aqui. Você já deve conhecer essa história, mas essa história é quando Davi assume o trono de Israel. Um pouco antes dele, Saul reinava. E Davi foi tão próspero, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi achado por Deus atrás das malhadas para governar Israel. E quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz, ele constrói uma cidade para ele. A cidade se chamava Cidade de Davi. Legal, né? Assumi o trono, faço uma cidade para mim. E realmente, ele fez. Mas logo no início do seu reinado, ele teve uma preocupação. Onde está a arca de Deus? E a arca de Deus, aqui nesse contexto, ela simboliza o que é mais sagrado da presença divina. A arca de Deus foi construída lá por Moisés, lá no Êxodo, e ela representava a presença de Deus no meio do povo. Existia o santuário, o lugar santo dos santos lá dentro, separado pelo véu que foi rasgado de cima até abaixo quando Jesus morreu na cruz. Mas aquela arca representa a presença de Deus no meio do povo. Então Davi, quando assume o reinado, ele começa a reinar, mas sem perder a essência. Ele começa a lembrar: peraí, onde é que está a presença de Deus no meio disso? De nada vale um império, de nada vale um reinado, de nada vale eu construir uma cidade, de nada vale eu ganhar o mundo, mas eu não tenho a presença de Deus aqui. Então a primeira preocupação do rei Davi foi: eu preciso buscar a presença de Deus de volta. Ela está aqui? Não está? Amigos, a primeira preocupação antes de qualquer reinado, e você sabe que nós, Poema, somos chamados por Deus para reinar. Você sabe disso? Reis e sacerdotes. Mas antes de qualquer porção de reinado, antes de qualquer construção, antes de qualquer carreira, antes de qualquer ministério, se preocupe se a arca está lá ou não. Se preocupe se a presença de Deus está lá ou não. Porque se ela não tiver, de nada vai adiantar. Esse reinado vai ser tirano, esse governo vai ser tirano, vai ser adâmico, vai ser terrível, se a arca de Deus não estiver lá. Aí em 1 Crônicas 13:3, tem um texto que fala assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Olha que informação importante aqui. Davi assume e começa a construir se preocupando com a arca, mas ele percebe que no reinado anterior ninguém se preocupou com a arca, tanto que ela nem estava mais no meio do povo de Israel, ela estava em outro lugar. Mas olha que interessante, Davi não terceiriza a culpa. Olha o texto: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi não falou aqui, Saul não se preocupou. Ele falou: nós não nos preocupamos com a arca. Existia um arrependimento, então um desespero, e todo um serviço a partir de então começou a ser executado a partir de Davi para buscar a arca de volta. Irmãos, se os nossos pais não se preocuparam com a presença, a gente precisa se preocupar. Se os nossos pastores não se preocuparam com a presença em algum dia, nós precisamos nos preocupar. E essa responsabilidade
não é de quem não quis, é nossa. Nós não nos importamos se a presença estava ou não. Esse é o coração certo daqueles que estão desesperados pela presença. A culpa não é de Saul, a culpa é nossa. Então, às vezes, a gente só está vivendo, a gente só quer reinar, a gente só quer construir, a gente só quer fazer igreja, a gente só quer dar um GC, a gente só quer ministrar louvor, só pregar, ou só liderar, mas a gente se esquece da presença. Você já parou para pensar que a gente pode ter um ministério sem a presença? Que terrível. A gente pode ter uma família sem a presença? Que terrível. A gente pode ter um reinado sem a arca? Que terrível. Às vezes a gente se preocupa tanto em construir igreja que a gente esquece da presença de Deus. Não parece que é real isso, mas é real. E daqui a pouco a gente perdeu a presença, perdeu a sensibilidade à presença. Daqui a pouco um mover como estava acontecendo aqui na adoração, ele não é mais sensível, porque nós não conhecemos mais a presença, a arca está longe. Então, em nome de Jesus, igreja, vamos começar a buscar a arca de volta nas áreas que a gente perdeu. Amém? Você promete que vai fazer isso? De verdade? Reinar sobre a terra sem a presença não vale nada. Então eu acredito que às vezes nós temos que parar tudo que a gente está fazendo para buscar a presença de volta. Se tem algum líder nessa casa que precisa parar para buscar a presença de volta, pare, busque, clama. Se precisa dar um stop de qualquer programação, dê. Se precisa parar de liderar, pare. Se precisa tirar férias para buscar a presença de Deus, tira férias para buscar a presença de Deus. Mas não é sobre isso, é sobre cultivar a presença de Deus todos os dias. É de ter um relacionamento com a arca, com a presença de Deus. Estou falando para crente, não estou? Vocês sabem o que eu estou falando, não estou? Não sabe? Amém. Então vamos lá, primeira tentativa. Davi acertou o porquê, mas ele errou o como. Então Davi, no verso 1, ele reuniu os melhores guerreiros de Israel. Ô gente, 30 mil guerreiros. Você já viu um pelotão de 30 mil soldados? E esses guerreiros aqui eram sanguinários. Os caras mataram mais gente do que qualquer outro. Ele reuniu os 30 melhores do reinado com uma missão, com um motivo certo. Saul, durante o reinado de Saul, nós não nos preocupamos com a presença. Mas agora eu vou reunir o que eu tenho de melhor para buscar a presença de volta. Ele começou a investir dinheiro, tempo, a vida dele com uma missão: buscar a presença de Deus. Então ele separa o melhor. Irmãos, a gente tem separado o nosso melhor para buscar a presença de Deus? Na boa, não temos 30 mil guerreiros para buscar a presença de Deus. Tem um guerreiro aí dentro de você. Você está separando o melhor para buscar a presença de Deus? Melhor tempo? Você está separando o melhor dinheiro? Quando a gente fala de grana, normalmente nas igrejas, a galera torce o nariz. A gente vai chegar aqui no final desse texto e vai ver quanto Davi gastou aproximadamente para buscar a presença de Deus de volta. Quando vem um ministro aqui falar sobre oferta e fala dê o seu melhor, ele não está te instigando para arrancar dinheiro de você. Ele está te provocando a entregar uma adoração extravagante ao Senhor. Será que a gente está entregando o nosso melhor? O ânimo, o recurso, a vontade? Verso 3. Vai aquele pelotão todo, 30 mil homens, Davi. E aí eles chegam lá, pegam a arca e colocam aonde? Verso 3, puseram a arca em uma carroça nova. Irmãos, eles tiveram o trabalho de construir um carro novo para transportar. Então assim, hoje eles iriam comprar o quê? Um BYD híbrido, para ser mais econômico, né? Vamos lá buscar a arca. Vai ser rápido. É só dar um pulo lá em Ubatuba, rapidinho. Hoje não dá, né? Porque tem um trânsito lá, nesse sol não tem como ir para lá. Mas tá, a gente deixa para ir para segunda noite e dá um pulinho lá.
deixa o carro carregando na tomada, é mais econômico, voltamos e a presença de Deus está aqui, está estabelecida. Motivo certo, como errado. Eles têm o trabalho de construir um carro novo. É uma ótima ideia, não é? Eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar com o melhor conforto que eu puder oferecer. Eu vou mandar lavar o carro. Aí Uzai e Aiô, os filhos de Aminadab, da onde a arca estava, conduziram a carroça com a arca de Deus ali. Verso 5 fala que Davi e todos os israelitas, gente, era uma galera, 30 e poucas mil pessoas, celebravam com grande entusiasmo, alegria, festa, diante do Senhor, diante da arca. Então a arca começou a ser transportada, alegria, a presença de Deus está. Estamos levando a presença de Deus para onde a gente mora, para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso reinado, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, bateria, teclado, estava todo mundo, estava num trio elétrico, com a arca vindo, e todo mundo celebrando. Ô gente, celebrações, achando que estavam fazendo a coisa certa. O motivo estava certo, mas o como estava bem errado. Cheio de música, cheio de adoração, mas como errado. Empolgação. Quem já morreu na praia? Quem já viveu empolgado, mas não come errado? Agora minha casa vai mudar. Dá uma semana. Agora eu vou ficar rico. Eu vou começar a investir dinheiro. Passou o carrinho de pipoca, gastou tudo na pipoca. Quem já morreu empolgado? Esse ano eu vou fazer uma meta. Eu vou orar todos os dias. A gente está no dia 11, 10 hoje, sei lá, dia 11. E orou 2 dias só. Empolgação. Motivo certo, como errado. Quando alguém está buscando Jesus na empolgação, não funciona não. Precisa ser constante. Precisa queimar todos os dias. Precisa entregar todos os dias. Então entusiasmo e alegria só funciona com o como certo. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, chegaram num lugar lá, uma plantação de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu sobre Uzá. E o que aconteceu? O Senhor matou imediatamente Uzá. Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Irmão, se coloca no lugar de Uzá. A arca de Deus é o que representa a presença de Deus. O rei Davi, o rei de Israel, Israel escolhido por Deus, uma nação escolhida por Deus, com o seu melhor pelotão, 30 mil homens de guerra, os melhores, vindo buscar, Uzá na responsabilidade de trazer a arca, Uzá e Aiô. Ele vê a arca começando a cair, vai dar ruim, o que ele faz? O que eu e você faríamos? A gente ia segurar a arca, irmão, com as 2 mãos, ia pular em cima. Lógico. Mas por que não deu certo? E essa foi a indignação de Davi. Davi brigou com Deus. Falou, Deus, está de sacanagem? Eu estou gastando o meu melhor para buscar a sua arca para cá, a sua presença para o meu reino. O tiozinho segurou a arca, o voluntário segurou a arca e o Senhor matou ele. Essa foi a indignação de Davi. Uzá significa força. A tradução de Uzá é força. Gente, quando a gente bota a força do nosso braço para trazer a presença de Deus, irmão, não funciona. Quando a gente quer segurar a presença de Deus de um jeito que não deveria segurar, não funciona. Não é desse jeito. É o como errado. Existiam mandamentos que proibiam o toque de mãos humanas naquela arca. Êxodo 25:14, Números 4:15. No entusiasmo de querer trazer a presença de Deus para o reinado, eles não obedeceram mandamentos. Eles passaram por cima de regras e estatutos que o próprio Deus estabeleceu. Irmãos, a gente só traz a presença de Deus debaixo da obediência de Deus. Debaixo da lei do Senhor. Nenhum mandamento pode ser ignorado. Uma frasezinha ali que eles não leram ali causou morte.
Quem quer Jesus na sua casa? Quem quer Jesus nessa igreja? A gente só vai conseguir obedecendo toda a lei. Se a gente ignorar um mandamento, vai ter morte no meio do caminho. E pode ser a nossa. Então fazer coisas sem entender o como de Deus gera morte. Às vezes a gente fica tão ansioso porque quer, mas tem um como. Presta atenção. Ô gente, quantos influeiros querem casar? Tem influeiro aqui? Cadê os influeiros, gente? Faz barulho. Vocês querem casar? Vocês estão seguindo o conselho de Paulo à risca, né? Motivo certo, querem casar. Mas, cara, se comer lanchinho antes do recreio não vai dar certo, influeiros. É o como errado. Quantos querem fazer parte do louvor aqui? Nossa, gente. O que está acontecendo com vocês? Vocês não eram assim há 30 dias atrás? Quem quer fazer parte do Ministério do Louvor? Levanta a mão. Quem ainda não faz, levanta a mão. Líder do Louvor, dá uma olhada aí, ó, já vai computando os nomes. Mas, cara, você tem que ser santo. Você tem que buscar a Deus. Você tem que queimar no seu secreto. A adoração que essa galera entregou aqui, tenho certeza que eles fazem no secreto. Então começa lá, tem um como. Ô pastor, tem uma vaguinha aí para tocar no louvor? Falei, não tem vaguinha aqui para tocar no louvor. Vem cheio de Deus que você toca no louvor. Tem um como. Líder GC, essa aqui me pega muito porque a gente cria uns protocolos e uns processos que a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, sem consultar o como. Davizão foi fazer o carro como ele queria, buscou os melhores, mas ele não consultou o como. Irmãos, às vezes a gente está com fórmulas prontas, a gente está liderando pessoas, está amando pessoas, e elas vêm abrir seu coração e dentro da sua mente você pensa, isso aí tá fácil, já resolvi algumas dessas. Irmão, você não ora, não busca o como de Deus, está tudo errado. Não é de planilha que a gente orienta alguém, não é de checklist, não é de olhar externo, é de olhar o coração, igual o Senhor olha. Então não tenha uma forma. Poema, em nome de Jesus, se alguém está te colocando uma forma, isso não é de Deus, arranca fora. Tem um como de Deus fazer as coisas. E o como se renova toda hora, que nem o nosso irmão falou aqui na oferta. Existe um novo de Deus toda hora. Então você tem que consultar Deus todos os dias para saber o como. Como a presença de Deus vem. Mas quando as coisas começam a dar errado, no meio do caminho, e a gente tenta dar o nosso jeitinho para resolver, e a gente não consegue, e a gente desanima. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Empolgação e entusiasmo, gente, pode atrapalhar. O problema inicial aqui não foi falta de entusiasmo, mas foi um entusiasmo sem submissão às leis, sem entender os mandamentos. Aí no verso 7, Deus o feriu ali, por esta irreverência. Imagina, usar no motivo certo, no como errado, é irreverente. Isso é forte. O motivo é buscar Deus. O motivo é servir. O motivo é gerar. O motivo é tá certo. Mas o como errado é irreverência. Será que não é por isso que muitos estão mortos no nosso meio? Deus olha como irreverência se a gente não obedecer todos os mandamentos. Atropelar tudo para querer fazer uma coisa está errado. Tem ordem, tem decência, tem modelo bíblico. Então, depois que deu caca, Davi desanima e fala, eu já não quero mais a presença. Larga a arca, deixa na casa de um cara lá, e volta para o reinado. Aí Davi começa a buscar o como. Verso 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como a arca do Senhor chegará até mim? Olha que interessante, ele começa a refletir. Ele pensa, a ideia do carro até que foi boa.
A prática de transportar a arca é mais rápido, mais velocidade. Ô, gente, pressa. Raciocínio humano é diferente do que Deus está fazendo. E isso para mim é muito difícil, porque eu sou engenheiro civil. Então eu vou calcular um projeto estrutural, 2 mais 2 tem que ser 4, irmão. Se der 3, o prédio cai. Então, para eu conseguir sair da minha mente lógica, do meu raciocínio lógico, é uma luta diária, porque eu tenho a fórmula pronta na minha cabeça. Só que a fórmula pronta é cálculo humano. A fórmula pronta não é o como Deus. Então eu tenho que largar a matemática exata para ir para a matemática do reino, onde menos é mais. E eu falo, bugou a minha cabeça agora, Deus. Aí você tem que ter certeza absoluta que Deus está falando aquilo, para você se mover. Tem um como. Mas a gente está aqui, no fast food, na velocidade, a gente nem passa tempo orando para buscar Deus para saber o como. Não, isso aí está fácil, isso aí eu sei de cor. Então eu saio resolvendo. Irmão, sair resolvendo é fazer um carro e buscar a presença de Deus de qualquer jeito. Está errado. Vai dar morte. Como amar alguém, como pregar, como construir uma igreja, como liderar, como servir a Deus. Tem um como. A minha dica é abandone o carro. Às vezes o que facilita não vem de Deus. É só um atalho. O como do nosso Deus é um pouco diferente. Antes de sair resolvendo, nós precisamos saber o como resolver. E quando eu falo abandonar o carro, é abandonar a religião. O carro aqui representa a religião, fardos, regras humanas, o peso de ser crente, formas. Abandona tudo isso. Ah, porque eu aprendi assim, irmão, aprendeu assim, morreu assim, não é frase que está na Bíblia, não. Você tem que aprender como é no céu. Então abandona o que você já sabe. Se você já tem um caminho que você faz para executar algo, abandona. Estou falando de algo espiritual. Abandona isso. Fala, Deus, eu não sei fazer. Irmãos, quando Deus me mandou para Blumenau, para abrir a Poema em Blumenau, nós já tínhamos uns 7 anos da Poema Timbó. Eu falei para a Su, tá fácil, a gente já sabe fazer, já tenho como. A gente chegou lá de 3 GCs, diminuiu para 2. De 8 líderes bons que a gente tinha, diminuiu para 4, 5. Ficamos 1 ano e meio na cidade sem ter igreja, indo todo domingo e praticamente diariamente para outra cidade pastorear, outra igreja ainda. Eu falei, Deus, eu não sei fazer, me manda de volta. Aí Deus falou, você não sabia? Você já não tinha como? Eu falei, vou vender esse carro, vou queimar as carroças. Aí eu fiz a oração mais sincera, falei, Deus, eu não sei fazer uma igreja aqui. Foi 1 semana, a gente achou o galpão e começou uma igreja. A gente tinha visitado uns 30 galpões. É sério, gente, isso é sério. Tem uma maneira certa de fazer as coisas de Deus. Eu apanhei 1 ano e meio. Não apanhe 1 ano e meio, cara. Pergunte antes de sair fazendo como. Aleluia. Você está feliz? Dá um sorriso então, cara. Você está tomando banho de piscina na casa dos irmãos aí? Que a última vez que eu estava aqui, eu lembro que deu um burburinho sobre isso aí. Sim ou não, gente? Tem um como ser feliz também, né? Tomar banho na piscina na casa dos amigos. Líderes da casa. Vocês não foram levantados para ficar resolvendo o problema das pessoas. Vocês foram levantados para levar a presença de Deus até as pessoas. Abandonar um carro é muitas vezes deixar de resolver o problema de alguém e levar a presença de Jesus até esse alguém. A gente gasta muito tempo tentando resolver a vida das pessoas. Jesus não nos levantou para isso. Jesus nos levantou para levar a presença de Deus até lá. Mas para isso eu preciso carregá-la. Para isso eu preciso ter a presença de Deus. Tem tanta gente tentando trazer a presença de Deus de Uber. Tem tanta gente tentando Moisés.
Tem tanta gente querendo um transporte rápido. Meu Deus, agora eu preciso de você. Não é assim. Você está entendendo a mensagem? O melhor líder não é aquele que resolve tudo, mas é aquele que carrega a presença de Deus. O melhor cristão é esse. Irmão, usa a palavra não sei. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa... Não sei. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Não tenha a resposta pronta. Não caia nesse erro. Mas vamos lá. Depois que usar então, força do braço. Usar significa força. Morreu. Davi foi consultar. Verso 10. Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a à casa de Obed-edom. Aqui Davi deu uma desanimada, porque Deus matou Uzá na ideia dele. Gente, olha a responsabilidade de ser um líder. Se você não orientar segundo o padrão bíblico, algum liderado seu morre no caminho. Porque a ideia foi sua. Isso é pesado. Se você criou ideias e deu a sua ideia, pode dar ruim. Agora, se você ouviu o céu e falou a ideia de Deus para essa pessoa, não vai dar morte. Então preste atenção nos seus conselhos, nas suas orientações. O motivo certo, com o como errado, não dá certo. O fracasso da primeira tentativa de Davi fez ele buscar nas escrituras o como certo. Então o erro dele foi não buscar. Você já conhece algum crente que fala assim, Deus abençoa os meus planos? Onde na verdade a gente deveria estar orando, Deus, quais são os seus planos para mim? Deus, eu quero comprar uma casa nova, abençoa a casa nova. Você pode orar isso? Claro que pode. Mas pede se Ele quer que você compre uma casa nova. Pede quais são os planos que Ele tem. Deus, quais são os planos que o Senhor tem para mim antes de eu fazer os meus? Eu e a Su já aprendemos, a gente nem faz planos a longo prazo. Nem a médio. Nem a curto, né, amor? Não quer dizer que a gente é inconsequente. Não é isso. Mas a gente sabe que se essa noite Deus falar com a gente, babau, tchau. Ah, vai para tal lugar, faz isso, faz essa... Cara, eu só estou esperando uma ordem de Deus. Assim é a nossa vida. Então, lógico que eu tenho planos, mas eles estão submetidos ao Senhor. Eu não estou pedindo para Ele abençoar todos os meus planos, não. Eu estou pedindo quais são os seus planos para mim. Eu quero saber o como. Então não é do seu jeito. Eu só vim te falar. Não é do seu jeito. Eu vou falar sorrindo para você não ficar bravo comigo. Ô crente, não é do seu jeito. Não é como você profetiza. Não é como você manda. Não é como você quer. Não adianta mudar a voz. Não. Não adianta. É no como de Deus. A boa intenção, fazer do jeito que eu quero, nem sempre é obedecer a Deus. Então existe um como fazer. Hebreus 8:5 fala assim, o trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei no monte. Irmãos, tenham cuidado de fazer todas as coisas no modelo que o Senhor vai te mostrar no secreto. Na nossa melhor intenção como pastores, na melhor intenção do seu líder de GC, ele pode estar equivocado. Você precisa da confirmação do Senhor para saber o que você tem que fazer. A gente não vive de culto em culto, a gente não vive de domingo em domingo, a gente vive de lugar secreto, a gente vive da presença de Deus, a gente vive de ouvir o Senhor, de pagar um preço, subir a montanha, escutar Ele falar e só descer quando Ele falar. Então até Ele falar não faça nada. É melhor ficar parado esperando como certo e aí executar de uma vez do que sair resolvendo do seu jeito, fazer um carro na melhor intenção e gerar morte no caminho. E você vai desanimar. Então consulta o Senhor. Verso 11.
A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua família. Onde é que a presença de Deus está? Tem bênção de Deus. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado toda a família de Obed-edom e tudo que ele possui. A família e tudo que possui prospera. Se a presença de Deus está, tem prosperidade. Tem prosperidade emocional, tem prosperidade na saúde, tem prosperidade financeira. Preste atenção, talvez uma dessas áreas da sua vida, a presença de Deus ainda não está e você está tentando resolver com o seu como. Começa a resolver com o como de Deus, que a prosperidade de Deus vem. Mas se preocupe se a arca está lá. Davi errou na primeira. Repete comigo, acertou o porquê, mas errou o como. Segunda tentativa, acertou o porquê e acertou o como. Vamos lá. Essa é a hora da gente ser pentecostal. Aleluia. A gente é quente, né? Essa é uma igreja quente. A adoração hoje estava aleluiada. Davi foi consultar o Senhor como? Verso 12. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Mais uma vez ele separa um pelotão e ele vai lá buscar a arca. Só que olha que interessante, 1 Crônicas, verso 15 e 11 tem as regras. Dessa vez ele leu. Em seguida, Davi colocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, aqui tem um monte de dica de nome de filho, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão se consagrar, já começa aqui, e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Verso 13, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca nos seus ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos, veio o louvor de novo, que havia entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Gente, aqui Davi começou a acertar, porque ele consultou como fazer. Consagração, temor, obediência. A presença de Deus não vem de qualquer jeito. Não é sobre um carro, nem que seja novo, mas é sobre os ombros. Irmãos, aqueles carros, aquela carroça representa um ministério. Você sabia que Deus não vem nessa igreja através de um ministério? Deus vem aqui através dos ombros de cada um que está aqui. Então chegou a hora da gente se consagrar e se preocupar com a presença. A coisa mais importante que a gente pode fazer é chegar aqui cheio de Deus e entregar um culto a Ele. Eu estou convidando vocês a parar de se preocupar um pouco com tudo que está fora e começar a se preocupar com a presença que está aqui dentro. A gente chegar queimando na presença de Deus, carregando a presença de Deus, consagrados, guardados. Você vai ver que a prosperidade começa a te alcançar, a alegria começa a te alcançar. A arca agora não é só conduzida com entusiasmo e alegria, mas com temor, obediência, reverência à palavra de Deus. Está escrito em Números 4, verso 12, parte B. Então Davi, com grande festa, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor.
Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Ô gente, se a gente tiver o entendimento correto, para a presença de Deus vir tem que ter sacrifício. Presta atenção, a cada 6 passos que toda aquela galera dava, mais de 30 mil homens, eles paravam. Conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifício. 2 bois, 2 novilhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifício. 2 bois, 2 novilhos. 1, 2, 3, e assim foi. A gente não tem a distância exata, a Bíblia não relata. Mas uma pesquisa rápida, você chega a aproximadamente 10 quilômetros de distância. Irmãos, cada 6 passos era parado tudo para sacrificar ao Senhor. A presença não vem de qualquer jeito. Era mais rápido com o carro. Era mais prático. Era mais fácil. Mas não é sobre ser fácil, é ser como Deus quer. É no como certo. Um cálculo rápido. 2.216 sacrifícios de cada animal. 4.432 animais foram sacrificados, fora a oferta quando ela chegou, que aí teve uma festa com todo Israel. Se a gente convertesse para os nossos dias, Davi gastou em bois 17,7 milhões de reais, de novilhos 13,2 milhões. De animais, Davi gastou 30,9 milhões de reais de sacrifício para trazer a presença de Deus. Fora o deslocamento de 30 mil homens, o tempo que isso demorou bastante tempo. Fora o empenho, fora a vida, fora tudo. Na boa, gente, eu não quero ser apelativo, mas quanto está te custando trazer a presença de Deus? Eu não estou falando de dinheiro aqui. Quanto te custa trazer a presença de Deus? Qual sacrifício vivo você está entregando hoje para Jesus? Será que a gente está terceirizando aos carros? Será que a gente está terceirizando a Moisés, a líder de EC, a pastor? Quanto está nos custando trazer a presença de Deus? Romanos 12:1 fala, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Irmãos, tem um preço e custa tudo. Davi não só gastou os 30 milhões em animais, levitas separados e sustentados por todo esse tempo, 30 mil homens, sacerdotes em serviço contínuo, músicos profissionais, instrumentos, alimento para essa multidão, um tempo de trabalho no reinado interrompido, parou tudo para buscar a presença de Deus, a coordenação nacional na cidade acontecendo. Davi gastou tudo, mas Davi entendia disso. 2 Samuel 24, verso 22, presta atenção. Araúna, porém, disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. E ele acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo. Eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou um altar ali ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas
de comunhão. E outra vez Davi já tinha comprado um lugar para fazer um sacrifício ao Senhor. Por isso que esse cara é um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a nossa jornada é de sacrifício vivo. Às vezes dói matar a nossa alma. Às vezes tem coisas que são injustas. Às vezes nos feriram. Às vezes nos traíram. Como é que é o como bíblico para isso? Perdoa 70 vezes 7. Governa sua alma. Morre das suas emoções. Para a presença de Deus vir para aquele lugar. Se a gente não está sacrificando, a presença de Deus não está vindo. Então nessa manhã eu quero chamar vocês a começar a sacrificar o Senhor. E Deus começa a pedir muito mais do que um simples culto de domingo. Todas as manhãs aqueles sacerdotes acordavam e colocavam lenha no altar. Todas as manhãs você precisa se relacionar com Deus. Se Davi separou os 30 melhores homens, separe o que você tem de melhor para buscar a presença de Deus todos os dias. Gaste tempo com isso. De nada vale ministério sem a presença de Deus. De nada vale seu Instagram maravilhoso sem a presença de Deus na sua casa. De nada vale, irmãos. Vamos lá. Jesus morreu e aquele véu se rasgou de cima até embaixo. Isso quer dizer que a gente não vai atrás de um objeto, como Davi foi. A presença de Deus saiu daquele lugar. E a presença de Deus encontrou habitação aqui. Em mim e você. O quanto a gente está sacrificando do lado de fora para ter a presença que está do lado de dentro. Irmãos, nos custa tudo buscar Deus. Voluntários, se vocês quiserem servir a ceia. A gente vai para a ceia. Minha esposa sumiu, foi arrebatada. Custou tudo, viu? A esposa já foi com Deus já. Gente, se há sacrifícios e oferta, vai ter mover de Deus. Mas se a cada 6 passos a gente não sacrificar, não vai ter mover de Deus. Sacrificar a cada 6 passos revela que trazer a presença de Deus exige um custo contínuo. Custa e vai custar tudo até o fim. Não é uma oferta, não é uma moradinha, não é um dia, é a vida. Quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para pegar a nossa cruz. E quem pegava a cruz naquele contexto estava indo para a morte. Você está disposto a morrer para a presença de Deus vir? Ah, amigos, nós precisamos estar sensíveis ao Senhor. Vamos lá, se você está entendendo, já começa a adorar Jesus. Se você fala em línguas, já começa a expressar o Senhor, responde à presença de Deus. Davi dançava, mas antes ele sacrificava. Ele celebrava, mas primeiro ele se submetia, consultando como. Ele avançava com sacrifícios, com sangue. Em nome de Jesus, Poema e Mogi. A presença de Deus não é carregada de qualquer jeito. A presença de Deus ela não é carregada através de planilhas e números. A presença de Deus não é carregada por lógica humana. A presença de Deus é carregada por homens e mulheres que estão se consagrando, se guardando, se arrependendo.
Senhor, nós queremos aprender a buscar a sua presença, Pai. Jesus, nós queremos fazer do jeito certo. Eu sei que aqui tem muita gente que tem o motivo certo. Eu sei que aqui tem muita gente que quer a presença a todo custo. Mas às vezes esse é o como errado, Deus. Eu sei que tem maridos aqui que querem governar as suas casas. E talvez sejam autoritaristas e não conseguem governar porque não ouvem você, Jesus. Eu sei que aqui tem mulheres que querem ser submissas ao Senhor, mas tem um como fazer isso. Eu sei que aqui tem homens e mulheres que querem ver a sua presença sobre essa casa, mas tem um como, Deus. Meu pedido nessa manhã é que nós possamos ouvir o como, Pai. Não nos deixe, Deus, fazer do nosso jeito. Não nos deixe, Pai, sair por aí fabricando carros que o Senhor não quer que a gente fabrique. Nós queremos te buscar, Jesus. E o que mais importa é a sua presença, Pai. O que mais importa é se o Senhor está. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a te buscar do jeito certo, como certo.